Vamos para mais uma aula de iniciantes. Meu nome é Thaís Ramos e eu vou mostrar a formatação de células no Excel. Novos resultados, direto ao assunto. Vamos fazer a formatação de células no Excel? Então, nós podemos trabalhar com texto, números, caracteres especiais. Sempre que a gente escrever algo dentro de uma célula, o formato dele é o formato geral, tá? Onde a gente visualiza, né, o formato da célula. Página inicial, grupo número, formato geral. Tá? Tanto para texto quanto também para números. Tá? O Excel ele atribui como formato geral. Vamos trabalhar com o tratamento das informações? Então tem aqui já alguns números digitados. Eu quero o formato moeda. Então o formato moeda ele vai acrescentar o R cifrão e também as casas decimais. Tá? Vou clicar aqui na seta para baixo, moeda. Então automaticamente ele colocou o R cifrão e as casas decimais. Vamos supor, né, que eu queira colocar uma outra moeda, né, que não seja aí o real. Mais formato de número. O símbolo, aqui nós podemos escolher o símbolo. O armênio, vou colocar aqui o espanhol, que lembra o símbolo aí do dólar. Formato contábil. No formato contábil também, tá? A gente vai selecionar os números e nós vamos aplicar. Tanto faz, tá? Vindo pelo grupo número aqui no item geral, ou então a gente pode clicar com o botão direito do mouse, formatar células. Ele vai mostrar essa caixinha de diálogo, contábil. Tá? Ele mostra aí o real. É natural, né? Mostrar esse monte de joguinho da velha. Não é porque tá errado, não. É porque a gente precisa ajustar a largura da coluna para que exiba aí toda a informação. Então, vou posicionar o cursor entre a coluna B e a coluna C. Dar um duplo clique, ele vai ajustar aí o conteúdo. Qual que é a diferença, né, do formato moeda e contábil? Já que ambos colocam, né, o símbolo da moeda também as casas decimais. Eu vou abrir aqui as colunas. Ó, repare que no formato moeda ele deixa o símbolo bem próximo ao número, contábil não, fica o símbolo de um lado e a numeração do outro. Como o formato contábil é muito utilizado, tem um atalho dele aqui no grupo número. Ó, aqui formato de números de contabilização. Tá? Se eu clicar na setinha para baixo, ele vai mostrar já o dólar e também o euro. Vou deixar aqui como português mesmo. Ajustar aí a largura das colunas, tá? Então, só para mostrar a diferença do moeda e contábil. Então, a gente não pode escrever R cifrão e colocar um número, senão o Excel ele interpreta a numeração como um texto e a gente não consegue calcular. Porcentagem. Então, porcentagem é que eu coloquei o valor decimal, tá? 1% eu tenho que colocar 0,01 e depois eu transformo aqui em estilo de porcentagem. Pode ser aqui pelo geral também. Aqui ele já acrescenta as casas decimais, tá? Então, 1% é 0,01. Aqui eu consigo controlar as casas decimais, aumentar ou então diminuir. Vou deixar uma só. Cuidado, tá, pessoal? Às vezes a gente coloca o número 1 e transforma em porcentagem, quer que apareça 1%, ele vai mostrar 100, porque o 1 é o número inteiro, que equivale aí a 100%, certo? Tem uma aula só como o Excel trabalha com porcentagens, então indico aí que vocês realizem essa aula também. Milhar é para aparecer o ponto, né? Quando a gente trabalha com valores acima de 1000. Se eu colocar o ponto manualmente, ele também pode transformar em texto e eu não consigo calcular, tá? Então, vou selecionar o intervalo, eu vou mudar para um formato número. Quando eu mudo para o formato número, vou abrir aqui a caixinha de diálogo. Automaticamente ele coloca as casas decimais, tá? Eu posso controlar as casas decimais. Ele já coloca aí o ponto, desculpa, formato número, né? Então, ele já coloca duas casas decimais, eu posso alterar e tem essa opção, usar separador de 1000. Ele coloca o pontinho, tá? Vou deixar aqui 100 casas decimais. Início com 0, o que acontece, né? Se eu colocar 001, caso eu queira que apareça dessa maneira, ó, quando eu pressiono o Enter,
o Excel ele atribui o número 1, né? Porque 0 à esquerda, ele não tem valor, né? Então ele acaba tirando os zeros aí à esquerda. Aqui é questão de formatação mesmo, a exibição do número que eu desejo aí na célula. Caso eu queira que apareça os zeros à esquerda, eu vou ter que trabalhar com formato personalizado, tá? Então eu vou colocar, vou deixar sem número mesmo, depois eu digito. Geral, mais formato de número, ó, personalizado. Então aqui no tipo eu vou apagar o geral, ó, aqui está no exemplo, número 1. Caso eu queira que apareça um zero à esquerda, então eu vou colocar tipo 00. Olha aqui no modelo como ficou. Caso eu queira 2 zeros à esquerda, eu estou colocando uma máscara aqui, tá? Vai ficar 000. Ok. Agora se eu digitar os números, ele já coloca aí, tá, os zeros à esquerda. Tá certo? Aqui ele tá sem um alinhamento, ó, eu vou deixar o alinhamento centralizado e também no meio. CPF, né? Então vamos colocar uma máscara, um formato personalizado aí para CPF. Aqui no geral, mais formato de número, personalizado. Aqui no tipo, né? Sempre que eu quiser substituir por um número, ou quando não tiver número ele acrescentar os zeros, eu vou inserir o zero, tá? Então, CPF, ó, 000. E eu vou trabalhar com uma máscara de formatação. Quando eu quero que apareça ponto, traço, algum caractere especial, eu preciso colocar essa informação entre aspas. Então, eu vou abrir aspas, colocar ponto, fecha aspas. 000 novamente. Observem aqui no exemplo, né, como que tá ficando. Mais um ponto, ó, abre aspas, ponto, fecha aspas. 000 novamente. Abre aspas, agora é o traço, traço, fecha aspas, 00. Tá? Então aqui ele colocou, ó, já na máscara aí do CPF. Aplicou para todos. Data, né? A data é necessário que a gente informe com as barras, tá? Se eu colocar o número e transformar no formato data, por trás da data tem um número, ele vai trazer uma informação que a gente não quer. Então, a data a gente precisa colocar com as barras e depois a gente pode alterar o formato, ou seja, a maneira que essa data ela vai ser exibida aí na célula. Então aqui eu vou colocar dia 23, ó, do 5 de 1995, por exemplo, tá? Então já informo com as barras. Eu quero que apareça aqui uma data de uma outra maneira, uma data abreviada. Tá? Vou clicar no menu suspenso, ó, mais formato de número. E aqui eu tenho os tipos. Ó, eu quero que apareça o dia com 2 números, o mês, tracinho, ó, mês com 3 letras e o ano com 2 números. Então vou escolher esse formato. Data completa, ó, vou selecionar aqui a data completa, aliás, a data já abreviada, né, com as barras. Que já tem um atalho, ó, data completa. Tá? Então ele coloca o dia da semana, o dia, o mês e o ano. Tá? Referente também à formatação de células, né? Vamos supor que eu queira trabalhar aqui com células mescladas, inserção de linhas ou de colunas. Tá? Então, ó, se eu posicionar o cursor aqui no número 3, ele vai mudar de comportamento, né? Ele vai mostrar aqui uma setinha preta para a direita. Eu vou clicar com o botão direito, inserir. Olha, ele já acrescenta uma linha, tá? Eu vou aumentar. Eu vou selecionar esse intervalo da célula A3, seleção natural, até a célula H3. Eu vou mesclar. Então, eu vou escrever, olha, ele já mesclou e centralizou. Formatação de células. Vou colocar aqui todas as bordas, aumentar o tamanho da fonte, deixar negrito, eu vou colocar aqui um duplo sublinhado, ó, centralizado e no meio. Posso mudar a cor também, ó, vou mudar aqui a cor do preenchimento preta, então a cor da fonte tem que ter um contraste, né, branco. Tá, se eu quiser inserir, trazer o logo para cá, ó, colunas, né? A qualquer momento eu posso inserir na minha base, ó. Eu vou posicionar o cursor aqui na letra A, né? Que faz referência à primeira coluna. Botão direito,
inserir. Olha, ele inseriu uma coluna à esquerda. Tá, eu vou selecionar esse intervalo, que é, né, da A3 até a A8, mesclar e centralizar. Escrever. Dados, Excel. Tá, eu vou mudar a direção do texto. Então, aqui, ó, página inicial, grupo alinhamento, eu tenho aí a ferramenta orientação. Tá, então eu consigo, ó, inclinar, ó, no sentido horário, anti-horário, texto na vertical, para cima, para baixo, tá? Então eu vou deixar ele, texto aí na vertical, centralizado as informações, negrito, vou aumentar um pouquinho também. Mudar o preenchimento preto, fonte branca. Tá certo, pessoal? Então, algumas formatações de célula no Excel. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.